Bom pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Joaquim de Souza do canal Técnicos de CAD e no vídeo de hoje nós estamos a responder as perguntas sobre como colocar um projeto do jeito certo no PDF aqui dentro do Archicad. Então, sem mais demoras, só inscreva-se no canal, já disparando no vosso like, ativando aqui o sininho e inscrevendo-se no canal para receberem todas as notificações que formos a partilhar aqui no canal. Então, sem mais demoras, com todos vocês, vamos àquilo que nos interessa. Conforme que eu vos mostrei, insere-se o texto aqui de forma automática, certo pessoal? E agora o que nós vamos fazer é pegar o nosso arquivo e colocar dentro das informações necessárias, certo? E para tal, o que nós vamos fazer? Aqui no layout publicador, conforme que eu vos disse, pegamos o arquivo e nós mandamos a nossa folha para cá, certo? Que salve, já temos duas folhas, tem essa padrão que já tem cá criada, certo pessoal? Conforme que vocês conseguem ver. Depois tem essa segunda folha que tem a ver com o elemento da paisagem, certo pessoal? Aqui a 3 também tem a ver com o nosso layout publicador. E agora o que eu vou fazer? Vou criar um layout publicador dentro do outro nosso layout, certo? Vou clicar aqui para renomear, vou renomear o nosso arquivo e vou escrever o layout. Aqui vou escrever projeto completo, certo pessoal? Projeto final, aliás. Projeto final e vou renomear a informação, certo? E agora o que eu vou fazer? Vou pegar essas informações segundo o que vocês conseguem visualizar. Aqui é possível, através desta, nós já temos esta aqui criada, certo pessoal? Conforme que vocês conseguem previsualizar. Aqui já tem os layouts dentro, de acordo com o layout que nós criamos, os elementos já se encontram dentro, faltando apenas ser reajustado. Então, caso eu queira mudar alguma outra informação prévia, por exemplo, caso eu queira usar este novo layout que nós criamos aqui, clico nela e vou jogar, se eu quiser colocar em todas as folhas ou em folhas específicas. Por exemplo, temos esta primeira folha, eu quero mudar apenas a primeira folha, certo pessoal? Apenas a primeira folha, correto? Ou até vou mudar uma das plantas aqui. Quero mudar esta folha, certo pessoal? O que eu vou fazer aqui com o publicador, certo pessoal? Eu virei aqui na aba de layouts, certo? Clico aqui em layouts, correto? Esse layout criado recentemente, certo? Eu vou só verificar aqui a planta de piso que nós estamos a verificar é este aqui. Então vou só pegar o layout que nós nos encontramos a observar, este aqui, e vou, não a partir desta extremidade, cliquem sempre por cima da informação, parece um livro, que é o próprio layout, e vou arrastar até a página que eu quero, certo pessoal? Então vocês notam aqui, eu vou só arrastar aqui o texto para poder a informação do desenho. Farei isso, vou fazer zoom out, Ctrl D para mover o elemento, certo? Então notem que o layout que nós criamos foi aplicado cá, correto pessoal? O layout que nós criamos já aplicou o texto, mas os outros não permanecem com layouts diferentes, certo? Como é o caso deste aqui, está com layout diferente, certo pessoal? Este layout aqui é diferente, correto pessoal? Então, significando que se eu quiser aplicar um dado layout para todas as folhas, o que eu vou fazer? Clico sobre este projeto que vocês se encontram observando cá, e dentro dela o que eu vou fazer? Se eu quero aplicar um layout para todas as folhas, o que eu vou fazer? Clico nela e vou criar a informação, novo subconjunto, correto? Clico nesse subconjunto e nesse subconjunto eu vou dar o nome também de projeto final, certo pessoal? Projeto final, correto? Depois que eu fizer isso, aqui tem as outras informações, eu vou criar para utilizar prefixo ID e níveis superiores, aqui deixar personalizar a atribuição de ID. Clico em criar, certo pessoal? Logo que eu pego ela, vou arrastar até a página do próprio ID, do projeto final, aqui para de cima, certo? E vou clicar esse elemento para cá, para ela poder me organizar o publicador, certo? Clico nela e é conforme que vocês conseguem previsualizar aqui. Aqui projeto final, certo? Projeto acabado, certo? Este aqui, conforme que eu deixei, levei numa pasta específica, imprópria. Eu queria pegar este aqui, certo? E jogar nesta de cá, certo pessoal? Jogar nesta de dentro cá, certo? Conforme que vocês se encontraram observando, certo? E logo que eu fizer criar um novo publicador, ela vai me atualizar, correto pessoal? E logo que eu fizer isso, o que eu tenho de fazer agora é selecionar, se eu quiser, tenho um layout e eu quero atribuir o meu layout criado para todas as mesmas folhas que se encontram aqui no meu projeto, certo? Eu até vou abrir dois navegadores para vocês poderem visualizar. Fecho este aqui e eu vou clicar este elemento de paisagem, vou mostrar-vos algo. Projeto final, aqui no projeto final vocês se encontram observando o quê? Todas as peças têm um layout específico, que é esse layout que já estava cá presente, certo? Que já estava cá patente, certo? E eu vou pegar este layout aqui, o que eu vou fazer? Vou fechar este aqui e vou pegar este layout. Se eu quiser atribuir um mesmo layout para todas as outras folhas, o que é que eu faço? Simplesmente arrasto esse layout e vou jogar por de cima da aba do projeto final, certo? Jogo lá do lado de cima dela. Agora vocês vão notar que todas as folhas que se encontram cá saíram com um único layout idêntico, correto pessoal? Certo? O que vocês conseguem observar aqui,
todos os layouts eu vou abrir aqui para poder visualizar, para mostrar-vos. Aqui todas as folhas se encontram com um mesmo layout, certo pessoal? Este que vocês conseguem ver, esta outra aqui que vocês conseguem ver. Então todas as folhas têm o mesmo layout cá, certo? Então agora o que eu vou fazer para vocês poderem visualizar? Vou devolver o meu layout, vou pegar o mesmo layout, o antigo, este aqui que eu quero usar, porque este aqui era só meramente um exemplo, certo pessoal? Este aqui era meramente um exemplo. Então vocês criam o vosso layout a vosso critério, correto pessoal? Este era meramente um dado exemplo, certo pessoal? Então vou colocar fora, se vocês quiserem colocar o número de folhas também é possível colocar aqui, através de 2 cliques aqui na informação que nós colocamos cá. 2 cliques para poder sair o número de folha, colocar o texto de forma automaticamente, e vocês procuram aqui o número de layout, por exemplo, layout. E aqui podem colocar um número ou o nome e um número aqui de layout, certo pessoal? Inserir. Então ela vai sair de forma automática. Eu vou marcar ela e vou deixar aqui, por exemplo, vou selecionar ela, depois vou deixar aqui com informação de 2 aqui, certo? Então esse é o número de folhas que aparecerá de forma automática aqui, o número de páginas, certo pessoal? Então, certo? Já inserimos os nossos elementos cá, correto pessoal? Aqui vocês ainda podem escrever com o texto número de página, o número de layout, aqui ela vai aparecer de forma automática. Então vou fechar e agora vocês conseguem observar que todos os elementos que nós atribuímos o mesmo layout, os elementos que nós atribuímos um só layout. Estes elementos que nós atribuímos o mesmo layout, vou clicar com o teclado escapar aqui. Os layouts que nós atribuímos, ou o layout que nós acabamos atribuindo, o nosso projeto todo ficou com todas estas informações cá, certo pessoal? Certo? Ficaram com todas as informações idênticas cá no layout. Mas isso foi só a nível de exemplo. Eu só quero usar uma folha com este layout. Uma folha apenas. O resto das folhas quero usar esse layout que vocês já se encontravam vendo cá, correto? Então vou pegar esta mesma folha, vou fechar aqui para atribuir todas de uma só vez. Vou pegar esta cá, esta que nós criamos aqui, o landscape que já estava cá, e vou jogar por cima do projeto final cá, por exemplo. Clico. Então viram que ela acabou atualizando. Todas as informações vieram para cá. Então, se eu for abrir o projeto final, todos os elementos que eu for abrir, até vou deletar esta de cá de cima, pessoal, certo? Vou fazer isso e eu vou deletar porque nós já não precisamos, certo? Apagar. Então, ficamos apenas com o layout. Então, apaguem todos os layouts que vocês não criaram cá, correto? Então, vou clicar em apagar, confirmei. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou já atribuir todas as folhas no mesmo layout, certo, pessoal? Agora, o que eu vou fazer? A folha que eu não quero que tenha o mesmo layout é simplesmente, por exemplo, a última. Vou abrir aqui, vou rolar para cá. E eu quero que este edifício multifuncional, esta folha, dou 2 cliques cá, este que vocês se encontram observando, tenha esse layout que nós criamos recentemente. Vou pegar nele, peço desculpa, é este de cá, paisagem. Pego nele e vou jogar, em qual parte? Vou jogar por de cima deste arquivo, certo? Então notem que aqui já atualizou, certo pessoal? Aqui embaixo, correto? E agora o que eu vou fazer? Vou começar a organizar todas as folhas aqui no nosso projeto, certo pessoal? Certo pessoal? Então vocês viram que o layout que foi atribuído à folha aqui é este, certo pessoal? Então vocês viram aqui que nós atribuímos, por exemplo, inserimos na penúltima folha. Se nós quisermos também podemos atribuir para este aqui que vocês se encontram observando cá, certo pessoal? Então posso pegar, por exemplo, este layout que nós criamos, paisagem, conforme que vocês viram. Eu posso jogar aqui na segunda folha, conforme que vocês conseguem ver eu fazendo cá. Inseri e notaram que ele já está a mudar o seu nome, certo? Então vou deixar estas 2 folhas com esse layout, correto pessoal? Apenas estas 2 folhas, certo? Então mostrei-vos como criar um dado layout específico ao vosso critério, como inserir os textos de forma automática e agora vou mostrar-vos como organizar o projeto de forma fácil cá. Então o que vocês terão de fazer é virem para a primeira folha, darem 2 cliques cá, segundo o que vocês conseguem previsualizar. Este elemento, por exemplo, deve estar na escala 1/500, certo? Então houve um erro, eu devo aumentar ela para a escala 1/500, conforme que vocês conseguem previsualizar cá. Eu queria que ela estivesse na escala 1/500, correto pessoal? Vou colocar na 1/200 cá só para poder expandir, Ctrl D. Ela veio com a informação da escala 1/500, eu vou aumentar a escala até. Por exemplo, vou aumentar a escala para aqui a escala especificada. Vou colocar ela aqui, vou dizer que eu quero que ela esteja na escala. Aqui eu quero que ela esteja na escala, por exemplo, vou colocar na escala 1%, certo pessoal? Ctrl D. Já colocamos a nossa peça específica na escala 1%, certo pessoal? Depois que nós fizermos isso aqui, vocês conseguem observar que aqui estará atualizando a escala para 1%, correto pessoal? O formato da folha A3, então isto foi inserido de forma automática. Esta informação referente a isto depois nós atualizaríamos, certo pessoal? Referente à escala, essa é a escala que veio do desenho, certo pessoal? Então
Então depois nós atualizaríamos essa informação. Então aqui formato A3, escala 1 por 100, correto pessoal? Então depois eu vou mostrar-vos para organizar de forma fácil. Vamos de forma, dou 2 cliques na outra parte do desenho e eu vou colocar aqui Ctrl D para mover até a parte central cá, certo pessoal? Depois eu vou reduzir a escala também aqui, por exemplo, esta informação veio com uma escala inadequada ao nosso critério. Eu vou colocar ela na escala 1 por 100 não, 1 por 150, 1 por 200, vou até ver. Deixa eu colocar aqui numa escala específica. Então para colocar numa outra escala, vocês cliquem cá, personalizar, certo? Aqui vocês poderão colocar na escala, por exemplo, 1 por 250, certo pessoal? Para organizar o nosso queridíssimo arquivo cá dentro. Ctrl D para poder descer um pouco mais. Vou fazer Ctrl D para poder mover para cá do lado de cima, certo pessoal? Então vou mostrar-vos passo a passo como é que faz isso, aqui, certo pessoal? É bastante simples. Eu vou arrastar esse texto. Para arrastar esse texto de cá de baixo, vocês notam que eu quero arrastar este texto aqui, certo? Então o que eu vou fazer, seleciono sobre este ponto e venho aqui nesta informação aqui de cima para mover, certo pessoal? Aqui faço isso e vou colocá-la, por exemplo, cá, certo? Para poder organizar o meu arquivo de forma certa cá no ArchiCAD, certo? Então os outros elementos vocês me virão inserindo assim pouco aos poucos até nós batermos a meta prevista a nosso critério cá, correto pessoal? Então vou clicar uma vez fora para poder sair, depois vou no segundo desenho, assim sucessivamente. Cliquei neste aqui, verifiquem só, cliquei neste e vocês conseguem previsualizar. Então vocês terão de diminuir isto com clicando uma vez nesta extremidade até de forma ajustada que ela esteja aqui situada no nosso projeto, certo pessoal? Então faço isto e faço isto cá, Ctrl D para poder mover para este ponto, certo pessoal? E agora vou escalar a critério das medidas cá, certo pessoal? Então as informações vieram com informações, ou seja, vieram com escalas maiores. Não houve regularização da escala anteriormente, mas vou mostrar-vos para poder fazer isso de forma acertada cá. Vou reduzir a escala para 1. Vou reduzir a escala aqui, por exemplo, vou personalizar. Vou dizer que essa é a escala 1 por 125, certo pessoal? 1 por 125. Então Ctrl D e vou mover ela para cá, certo? Então a escala que nós queríamos que o desenho saísse é 1 por 125. Ctrl D para mover, para poder mover para cá, certo pessoal? Quero que ela esteja na escala 1 por 125, certo pessoal? 1 por 125K, conforme que vocês conseguem previsualizar, certo? Então aqui posso clicar e arrastar conforme aquela opção selecionada cá em cima. Se vocês estiverem nesta não é possível, vai mover todo o desenho. Então cliquem nesta, depois movam um pouco para cima, certo pessoal? Planta de piso de raiz de chão, certo? Então vou mostrar-vos como fazer isso noutras plantas para depois chegar a uma fase em que eu devo acelerar o vídeo, certo? Façam Ctrl Alt, Ctrl D, arrastem para este ponto de cá e novamente personalizem aqui a escala para 1 por 125, aqui personalizar. Aqui clica uma vez, personalizar, certo? 1 por 125, correto? Vou clicar 1 por 125, Ctrl D, vou mover lá para cá. Depois vou arrastar esse texto para o lado de cá, para que não interfira nas informações do nosso texto aqui, da nossa legenda, certo pessoal? Ou até vou mandá-la para um pouco mais para cima, de cá até cá, de cá até cá, aliás, um pouco só para baixo. Vou mover essa informação do texto, deixa ela sempre do lado esquerdo, porque essa parte do lado direito é referente ao bordo de impressão, correto pessoal? Então façam sempre isto, 1 por 125, certo pessoal? Depois tem uma informação aqui que está a sair fora do limite previsto, 22,24K, ela está a sair um pouco mais para fora, então eu vou reduzir a escala para poder estar bem ajustada ao desenho, certo pessoal? Vou fazer o que eu vou reduzir aqui, 1 por 125, eu vou colocar aqui 80 ou 79, 78 aliás, Ctrl D, e eu vou mover um pouco para a lateral aqui, certo pessoal, para poder toda a informação da legenda tiver a aparecer cá, certo? Da cotagem, certo? Para não haver corte na cotagem, Ctrl D, vou mover para cá. Então, conforme que vocês conseguem ver, pessoal, para organizar é bastante simples, Ctrl D, vou mover um pouco mais para baixo, para cá. Ctrl Z, vou voltar. Então, conforme que vocês conseguem ver, pessoal, para organizar de forma fácil, então 2 cliques, vocês deverão sempre fazer isto. 2 cliques dentro das plantas, Ctrl D para mover para cá, certo pessoal? Depois vou reduzir aqui para a escala específica, que é o caso da escala 1 por 125.
Ctrl D e vou mover este elemento para cá, certo pessoal? Então vocês poderão fazer isso de forma manual aqui nas maiores correrias. Ctrl D, novamente vou mover para cá. Vou recortar essa parte. Depois vou ajustar aqui a escala 1% e 25 novamente. Vou rolar, personalizar, escala 1% e 25, certo pessoal? Ctrl D, correto? Aqui parecia que era 100, vou só verificar aqui se ela vai sair dos limites. Se for com 100, Ctrl D, vou só fazer Ctrl Z para poder voltar. Então, segundo o que vocês conseguem previsualizar, então daqui para frente eu vou correndo no vídeo, certo pessoal? Para vocês poderem visualizar, vou terminar apenas mais um dos pisos, Ctrl D, vou terminar mais 2 pisos, contando com o segundo andar. Depois coloquei aqui a escala para personalizar 1% e 25, correto pessoal? Ctrl D para poder ajustar. Depois vou colocar a última planta. Esta aqui, Ctrl D, vou colocar mais 2 para vocês poderem visualizar, certo pessoal? Rolem aqui do lado direito, então coloque aqui personalizar 1% e 25, porventura 1% e 25, Ctrl D para ajustar. Se vocês não fizerem Ctrl D, o desenho vai se mover lá dentro, se vocês clicarem neste ponto, certo pessoal? Notem que nós podemos ocultar, aqui a partir desta informação, nós podemos ocultar ela, certo pessoal? Notaram o que aconteceu? Então Ctrl Z para poder voltar, Ctrl Z novamente, Ctrl Z. E vou ajustar aqui novamente a escala, certo? Então façam Ctrl D quando quiserem mover. Depois vou colocar aqui na escala personalizar 1% e 25, correto pessoal? Ctrl D para poder mover. Então daqui para frente pessoal, vou terminar só esta para vocês poderem visualizar. Esta aqui, Ctrl D novamente, até este ponto central. Depois vou reduzir a escala para 1% e 25k deste lado aqui, personalizar 1% e 25, certo pessoal? Clico OK para confirmar e Ctrl D para cá, certo? Então daqui para frente eu vou correr para vos mostrar o que vai acontecer, certo pessoal? Aqui nos alçados também não vai ser diferente. Ctrl D e vou acelerar o vídeo e pessoal, fiquem ligados até daqui a pouco, certo pessoal? Boa pessoal, conforme que vocês conseguem ver, quase que nós já terminamos de fazer isso, certo pessoal? E agora tem uma outra informação importante que vocês podem habilitar cá dentro do Archicad, certo pessoal? Como é o caso de que aqui, se vocês puderem visualizar, notem só, aqui se eu tenho um desenho cá embaixo, por exemplo, ou tenho aqui, vou usar os pisos como exemplo, tenho este desenho cá, certo? Vocês conseguem previsualizar este desenho inserido cá nesta folha, certo? E porventura eu tenho um desenho inserido na forma certa, na folha certa, de jeito certo. Vou clicar aqui com o teclado direito e vou mostrar como rastreamento e referência, certo? Clico uma vez. Então o que vocês vão observar é que as informações que nós temos cá poderão ser usadas como referência para os outros pisos. Por exemplo, se eu venho aqui, estou com essa opção cá, certo pessoal? Habilitada. Eu posso clicar numa folha anterior e ativar essa informação, mostrar como rastreamento e referência, certo? Então com base nessa folha seguinte eu posso previsualizar cá a qual posição está a folha anterior e eu poder ajustar Ctrl D, ela está mais ou menos cá, certo pessoal? Para elas poderem estar alinhadas, certo? Então é possível fazer isso aqui, usar rastreamento e referência para poder organizar as folhas anteriores de acordo com as folhas posteriores, correto pessoal? Então é isso que vocês se viram observando cá e vou só desabilitar as opções de referência cá, como é o caso a partir desta informação, ou a partir de cá posso desconectar para não poder aparecer como referência. Vou fazer Ctrl Z para poder voltar porque ela já estava no sítio certo. Então pessoal, já nos encontramos terminando aqui na parte referente à organização do arquivo, correto pessoal?
Bom, pessoal, e agora vocês conseguem ver que todas as folhas já estão nos layouts publicadores adequados, certo? Então, aqui, por exemplo, tem um caso deste aqui que está a ter alguma interferência, alguma interseção com a parte da linha que está cá do lado de cima, certo, pessoal? Eu só vou devolver um pouco esta linha que está aqui nessa informação referente a essa organização do landscape. Eu vou devolvê-la um pouco só para poder estar nas melhores condições. Ctrl D, eu vou arrastar para este lado de cima, certo, pessoal? Depois quero voltar a rever se ela está a intersetar cá, certo? Para que não dê, caso de haverem recortes cá. Já está certo, pessoal, conforme que vocês conseguiram previsualizar, certo? Então, em função disto, vou apresentar-vos de forma imediata, para não perdermos muito tempo, como é que o projeto acabou ficando cá, certo? Então, vejam só, para confirmarem se cada folha está dentro do papel, certo? Conforme que vocês conseguem previsualizar, certo, pessoal? Darem uma prévia aqui a vosso critério, certo, pessoal? Então, de acordo com o que vocês conseguem previsualizar cá, previsualizem, pessoal, visualizem. Então, esta é a condição dos desenhos cá, certo, pessoal? Então, conforme que vocês puderam previsualizar cá, todos os desenhos estão nas folhas e nos sítios corretos em que deveriam elas estar, certo? Se houver alguma que não estiver, então voltem a reajustar e façam isso a vosso critério, certo, pessoal? Então, é esta questão que o projeto se encontra cá. E agora o que é que nós vamos fazer para finalizar? Para finalizar, pessoal, o que é que nós vamos fazer para finalizar? Para finalizar, nós vamos vos mostrar como salvar o arquivo para esta outra parte. Então, conforme que eu vos disse, primeira parte, o projeto tem de sair de cá para cá, de cá para cá e de cá para cá, para finalizar, certo? Então, esses dois organizadores, esses dois navegadores, conforme que vocês conseguem previsualizar, é para nos ajudarem nesse critério, correto, pessoal? E agora o que eu vou fazer, vou clicar no último navegador, conforme que vocês conseguem previsualizar, não tenho nada cá, e aqui eu estou nesse elemento anterior que eu estava, certo? Então, significa que esta informação tem de sair daqui para aqui, mas ela não virá direto de cá para cá. Tem de ser feito de um navegador para outro, mas para este campo aqui, certo? Conseguiram entender? Essa informação saiu de cá para cá, e de cá para cá, e de cá para finalizar, certo? Então, aqui a parte em que se publica, que é a mesma que esta cá, certo, pessoal? E agora o que vocês vão fazer, o que vocês terão de fazer é voltar em cá. Se vocês tiverem como informação, não tem nenhum publicador aqui, tem de criar um conjuntos de publicador, criarem um publicador, correto, pessoal? Para tal, o que vocês terão de fazer é selecionarem aqui, novo conjunto publicador, correto, pessoal? Cliquem sobre ela e logo que aparecer, vocês podem digitar, por exemplo, projeto final. Projeto final, certo, pessoal? Cliquem criar. Então, aqui no projeto final, damos 2 cliques nela para nós podermos entrar. Então, já estamos no projeto final, certo? Vou voltar uma vez. Se vocês se encontram observando cá, está totalmente limpo. Se tiver outras informações prévias, deletem todas elas cá, pessoal, correto? Então, já estamos no projeto final, dêem 2 cliques para vocês poderem visualizar. Bom, pessoal, para o vídeo de hoje foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, comentem aqui embaixo porque os tutoriais estão imperdíveis. Inscrevam-se no canal, saia já ativando o vosso sininho para receberem todas as notificações. Inscrevam-se no canal e até a próxima ocasião com todos vocês. Valeu, falou, fui e que Deus vos abençoe.